Tá? Então, nós estamos estudando aí funções de segundo grau, né? Quem não pôde participar da aula faz depois. Então, funções quadráticas são essas que têm essa característica, x elevado ao quadrado. E aí nós vamos estudar exatamente o gráfico das funções quadráticas. Como é que funciona o gráfico das funções quadráticas? Então, nós vamos relembrar aí o gráfico da função de segundo grau, que é a mesma coisa que quadrática, tá? Função de segundo grau, quadrática, ela tem essa carinha de gráfico aqui, gente. Você pode ter um gráfico. Vamos ver se vocês lembram um nominho. Então, ele pode ser um gráfico assim ou assim, tá? Não sei se vocês recordam. Lembram disso aí? Lembro. Do gráfico não muito, mas da função. Legal. Então, ó, se o sinal de x ao quadrado for positivo, ele tem essa boquinha para cima. Se for negativo. Agora, se o sinalzinho, então, nós vamos observar o sinal aqui na frente do x ao quadrado, ou do número aqui na frente do x ao quadrado. No caso é 1, né? E esse 1 é positivo. Isso aqui, nós temos a concavidade para cima. Se for negativo, o que vai acontecer? Boquinha para baixo, a gente fala que é a concavidade para baixo. Ok? Então, é a primeira coisa que vocês vão observar num gráfico, olhando a função, você já pode dizer, essa função aqui é uma função com concavidade para cima. Se eu pegasse essa mesma função aqui, eu acho que não dá para recortar, vou ter que fazer de novo. Dá para recortar? Não, não dá. Vou fazer uma outra aqui. Então, se eu quisesse fazer um exemplo de uma função que tivesse a concavidade para baixo, era só eu colocar lá, por exemplo, menos x ao quadrado, podia ser tudo igual. Tá? A diferença desse gráfico do lado esquerdo é que o sinalzinho aqui é positivo e esse do lado direito, a concavidade é para baixo por causa desse sinalzinho. Lembram? Então, você só observa isso, tá? Quando não tem nada, ou é positivo, boquinha para cima, concavidade para cima. Negativo, né? Negativo, ele é boquinha para baixo, concavidade para baixo, ok? Anota aí no seu caderninho mágico aí. E só vieram vocês dois na aula mesmo, hein? Olha que vergonha. Cadê aquele sem vergonha do buzinaro? Ó? E moleque. Ó. Então, essa parte ok? Tá tudo fácil aí? Beleza, Ian? Letícia, tudo bem? De boa. Então tá. Agora vamos continuar estudando aqui. Eu vou apagar essa parte aqui embaixo, né? O gráfico da função. Então, nós já temos isso anotadinho. Agora tem uma outra informação aqui, que é esse sinalzinho aqui, ó, esse númerozinho aqui, esse mais 1. Ele tem uma função bem especial. Ele é o coeficiente linear. Também valia para a função de primeiro grau. Não sei se vocês recordam, na função de primeiro grau, que também esse númerozinho aqui, sem o x, ele tinha uma função importante. A função dele era mostrar que o gráfico da função ele ia passar
bem no 1. Por exemplo, essa função aqui, ela, sei lá, ela poderia fazer isso aqui, ó. Ela vem aqui, não, vem sempre uma reta, ela vem fazendo uma parábola. Ela vem assim, um exemplo, né? Ia passar aqui bem no 1. Tá? A pergunta que eu ia fazer para vocês agora é a seguinte. Será que eu desenhei meu gráfico aqui, ó, desse lado, tá vendo? Será que o meu gráfico, na verdade, eu sei que ele passa no 1, mas será que, de repente, ele não ia fazer um negócio assim? Passar no 1. Só que ele ia ser o gráfico do lado direito, ao invés de ser do lado esquerdo? Como eu vou saber disso? Ó, Pelo sinal? é assim, ó, eu vou pegar esse ponto aqui, que é o mais baixo ponto da função. Esse ponto nós chamamos de vértice. É o ponto mais baixo da função. Ou poderia também ser o mais alto. Como assim? Faz de conta que o gráfico era assim, seria o ponto mais alto. Quer dizer, é o biquinho aqui do gráfico, tá? Ponto mais baixo, vértice mínimo. Ponto mais alto, o vértice é o máximo da função. Máximo, e aqui, ó, esse é o mínimo, esse é o máximo da função. Tá? E como que a gente vai descobrir se o gráfico está mais para a esquerda ou se o gráfico está mais, né? Deixa eu pegar essa luzinha aqui. Se o gráfico está mais para a esquerda, igual esse, ou se o gráfico está mais para a direita. É muito fácil, ó. O 1 eu sei que ele sai direto, não preciso fazer conta. Agora eu tenho que fazer umas contas para descobrir o tal do vértice. Se o vértice vai estar aqui, o gráfico é desse jeito. Se o vértice for com x positivo, ele vai estar aqui desse lado. Vamos descobrir. Então, vamos aprender agora. Pode apagar aqui, gente? Pode sim. Então, nós vamos descobrir aqui como calcular o vértice da função. Então, vamos escrever aqui. Então, cálculo do vértice da função. Anota aí no seu caderninho. Cálculo do vértice da função. Esse vértice da função, ele tem lá as coordenadas x, tá? E a gente ainda escreve um Vzinho nele, né? O x do vértice. E eu também tenho o y do vértice. Opa! Y do vértice. Então, vamos lá. A formulinha para a gente calcular. Opa, deixa eu trocar a caneta aqui. Nós vamos calcular o x do vértice e o y do vértice, né? Então, lembrando, né, que eu tenho o gráfico, o vértice, né, essa ponta menor aqui, ou a ponta maior aqui, né, o maior ou menor, não interessa, mas ele é o vértice. Então, nós vamos aprender a obter esse ponto. Depois, na próxima aula, nós vamos fazer um exercício, como é que isso cai no vestibular. Ó, então, vamos lá. O x do vértice, a fórmula é sempre essa, nunca muda, é menos b sobre 2a. É bom vocês... Tem como deduzir isso aqui, mas pelo amor de Deus, eu nem lembro mais como é que faz. É menos delta sobre 4a. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Menos delta é delta do Bhaskara. Lembram do Bhaskara? O delta tinha aquele negócio lá do b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos lá, gente. Vamos usar esse exemplo aqui
para nós calcularmos o vértice. Lembrando que nós tínhamos o númerozinho na frente do x ao quadrado era o a, que no caso é 1, né? O númerozinho na frente do x é menos... Opa. O númerozinho na frente do x sem o quadrado é o b. Então, no caso aqui, menos 2. E o termo independente aqui, o coeficiente linear, né? Ele é o c. Então, 1 é o c, menos 2 é o b e 1 é o a. Aí é só você colocar nessas formulinhas. Então, quanto que vai ser o x do vértice? Vamos ver? Vai ser menos da fórmula, o b é menos 2. Então, a gente põe menos 2 entre parênteses, né? Lembra? Para não ficar zoado aí nossas anotações. 2a. Então, é 2 vezes 1. 2 vezes 1 vai ser 2. E quando não tem nada, é 1. Ok. Vamos lá. Menos com menos, mais. Então, vai ser 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, as coordenadas do vértice vão dar 1. Então, o nosso x do vértice vai dar 1. Então, a gente já sabe que o nosso gráfico vai ser do lado direito e não do lado esquerdo, porque o x do vértice é 1. Agora, vamos ver aqui o delta, quanto que vai dar o tal do delta. O delta vai ser b ao quadrado. b ao quadrado é menos 2 ao quadrado. Então, vamos pôr aqui. Menos 2 elevado ao quadrado vai virar 4, né? Menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, o nosso delta vai ser 4 menos 4, que vai dar 0. Olha que interessante. O vértice dessa função, ela vai estar 1, 0. Esse é o menor ponto que essa função ocupa. Então vamos ver como é que vai ficar o nosso gráfico. Dá uma anotadinha aí no cálculo do vértice da função para eu apagar essa lousa aí. Depois me avisa aí com um sinalzinho de joinha. Ou fala aí que já anotou? Lê. Eu já copiei também. Então eu vou apagar já. Meninada rápida, então eu vou lá. Cadê minha borracha aqui? Então eu sei que o x do vértice é 1 e o y é 0. Com essa informação, gente, eu já posso fazer o esboço do meu gráfico. É mais do que suficiente. Então, eu vou desenhar aqui um gráfico, né, um plano cartesiano aqui, né? O eixo y, o eixo x. Aqui no centro, eu sei que é o ponto 0, né? 0x, 0y. Eu sei, que mais que eu sei? Eu vou apagar aqui. Opa. Eu vou apagar o P, vou apagar o A. Eu sei que esse 1 aqui, ele é quem? É o valor que vai ser anotado aqui. É o ponto que o gráfico corta o eixo Y, né? E aqui é o eixo X. Então ele vai... Ele sempre vai ser em relação ao eixo Y? Ele sempre vai ser em relação ao eixo Y. Por quê? Ó, você pode fazer essa perguntinha. Que número vai aparecer aqui quando x for 0? Ó? Esse ponto aqui não é o ponto x0, y1. Não é esse pontinho aí que eu desenhei? Ó? É esse ponto aqui, ó, né? É o x0, y1. Então, vamos pegar a fórmula que é essa e vamos colocar aqui, ó, 0, né? Se você pôr ali 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0, porque o meu x é 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0, que é 0. Então, 0 menos 0 é 0. Ou seja, o f do x vai ser 1. Ou seja, quando o x é 0, o y vai ser esse númerozinho aqui, tá? Sempre. Então, você já nem precisa fazer essa conta. 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0. Não. Você já pega e já olha aqui o número direto. Ó. Esse númerozinho aqui é onde o gráfico vai passar. Tá? Ok? Entendi. É sempre assim, tá, gente? Ele sempre vai passar aí.
Ah, sempre no 1? Não. Sempre no númerozinho sozinho aqui. Se fosse 50, ele ia passar no 50, tá? Então, vamos lá. Eu sei que esse é um dos pontos. E eu sei também, que nós calculamos agora, que no eixo X, ele vai passar no ponto X é 1, né? Então, quando o X for 1, que vai ser aqui, o Y vai ser 0. Então, esse vai ser o ponto chamado vértice da função, ou seja, essa função ela vai fazer mais ou menos assim, ó. Ela vem, passa no 1, passa no 1, 0 e vira para o outro lado. Oba, aí sobe. Tá? E ela vai para o infinito, lá para cima. Tá? Então, não ficou muito com cara de parábola, gente, que é horrível desenhar com mouse. Deixa eu ver se consigo melhorar. Mas não sei se vocês entenderam a jogada aí. Né? Inclusive, a parábola não dá para fazer com régua, tá, gente? Ela nunca é reta, ela é sempre curvinha, ela começa com, né, os ângulos dela vão mudando, né? Ela tem essa carinha aqui, uma parábola, como se fosse uma boquinha. Só que ela não é redonda, tá, gente? Ela tem essa carinha aqui. Tudo bem? Beleza. Então tá. Que horas são agora? 9h16 do lanchinho. Ou vamos fazer um exercício e o lanchinho a gente faz depois? Pode ser? Pode ser por mim. Pode também. Beleza? Então tá. Então a gente dá uma adiantadinha mais 10 minutinhos, que eu acho que dá tempo. É 9. O Zoom acho que é meia hora, né? 40 minutos de aula, né? Então tá. Tem um exercício aqui que é bem legal. Vocês anotaram isso daqui? Anotei. Então eu vou dar um clear all e eu vou botar aqui um exemplo muito legal. Deixa eu ver. Olha só. Vamos ver se vocês estão. No vestibular cai mais ou menos assim, ó. É bem comum esse exercício. Um projétil, imagina uma bala de canhão. É um projétil, né? Um projétil é atirado e descreve uma trajetória em forma de parábola. Se fez forma de parábola, é uma função de segundo grau, representada pela equação abaixo. Descubra a altura máxima do projétil e o alcance máximo horizontal do projétil. Espera aí que o tio já explica. Calma aí. Deixa eu só pôr a função aqui, ó. A função que eles deram é essa daqui, ó. Y é igual menos 3x ao quadrado mais 60x. Tá? Ok? Vamos olhar com cara de tristeza, né, para essa função. Ô, gente, olhando de cara aqui, vamos pensar. Vamos imaginar aqui o nosso planinho cartesiano, né? Vamos fazer aqui no cantinho. E ajudem o gordinho. Boquinha para cima ou boquinha para baixo? A concavidade é para cima ou para baixo? Olha o sinalzinho, gente, ó. Para baixo, para baixo. É para baixo, tá? É menos 3, então a boquinha é para baixo. 3x ao quadrado mais 60x. Eu posso falar mais 0 aqui?
Pode, né? Porque o zero, como ele é zero, ele não é nada, a gente nem escreve. Então, esse gráfico ele vai passar em que lugar, gente, no eixo Y? Ele vai passar onde? Zero. Bem no zero. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. A bala vai subir, descer. Pum. Então, essa ponta aqui, ó, né? Lembra que esse aqui não é o nosso amiguinho vértice? Vocês conseguem descobrir a altura máxima que esse projétil chegou? Acho que sim. Então, vamos ver se vocês conseguem descobrir aí. Eu vou usar a fórmula. Qual fórmula eu vou usar? A do x vai ser menos b dividido por Sobre 2a. 2A, isso. E o y menos delta sobre 4a. Isso. Então, o do x o vértice é até mais fácil, né? Então, é menos b sobre 2a. Vai dar quanto? Tenta fazer e me dá a resposta aí, que eu sou um gordo vagal. O x vai ser 10? Vai ser 10, né? Porque vai dar menos 60, né? Sobre Menos 6. menos 6. Menos com menos é mais, 60 dividido por 6 são 10 metros. Então, ó, daqui para cá são 10 metros. Então, nós já matamos uma questão aqui, hein? Ó. Pensa comigo. Se daqui para cá é 10 metros, daqui para cá vai ser mais quanto? É 10 e 10, né? Porque ele vai, ó, ele sobe, a metade do caminho ele sobe, depois metade do caminho ele desce. Então é 10 para cá e 10 para lá. Então qual que é o alcance máximo do projétil? 10? 10 mais 10, né? Ó. Então ele vai precisar calcular o y? Vai. O y é a altura. Nós calculamos a distância. Ele andou 10 metros, chegou no máximo de altura. Aí ele começou a cair, até bum, ele explodiu aqui. Essa medida aqui, ó, é 10 mais 10. Concorda? Você poderia também resolver a equação de segundo grau. Se você resolver a equação, você achar uma raiz 0 e a outra raiz 20. Podia ser, tá? Tanto faz. Mas aí você podia pensar assim, né? É mais fácil fazer assim, ó. O x do vértice, ó, é metade aqui, ó. Então, nós achamos 10. A outra metade vai dar 10. Calcula a altura aí, vê quanto que dá. Menos delta sobre 4A. Delta é B ao quadrado, né? Menos 4 vezes A vezes o C. O C é zero, então nem vou pôr. Quer que põe? Não precisa. Precisa não. Vai dar Né? 3.600. Então vai dar sobre 4 vezes o A. O A é menos 3, né? Que vai dar menos 12, né? Menos com menos, mais. Então vai dar 3.600 dividido por 12. Vai ser menos 3.600, que é menos delta. Isso. É menos 3.600, menos 12, né? Menos com menos vai dar mais. Quanto que vai dar a altura? 3.000?
Não, Peraí. é um 0 a menos, vai lá. Ai, foi 300. 300, isso. Vai dar 300 metros, é a altura máxima que ele atingiu, tá? Então, esse é um exemplo típico aí de exercício que usa o conhecimento aí de equação de segundo grau, né? Gente, esse assunto vocês já viram faz muito tempo atrás e é normal a gente esquecer. E isso é um assunto bem legal, um assunto bem importante e não é difícil. Então, mas para a gente dominar ele, tem que fazer mais alguns exercícios. Então, durante essa semana, eu estava pensando em fazer mais exercícios sobre isso, tá? Pegar agora uns exercícios de Enem, uns exercícios de vestibular aí, para a gente dar uma treinadinha. É sempre a mesma coisa, tá? Fórmula do Y, fórmula do X, analisar o gráfico, é bem, bem simples. É uma mecânica fácil de vocês aprenderem, tá? Tudo bem? É só aplicar o Bhaskara lá, que é bem fácil. Tudo bem? Beleza. Então, gente, ó, depois vocês compartilhem, por favor, essa anotação que vocês fizeram, né, da aula. Publica lá no Classroom, lá, que eu vou, no mural, né, que eu vou colocar lá a atividade. E é isso. Então, a aulinha de hoje era essa. Deixa eu dar o stop share aqui, para vocês verem minha cara gorda. Ó, então, a nossa próxima aula vai ser na quarta-feira. Aí na quarta a gente faz mais exercícios sobre isso. Tudo bem? Beleza, professor. Então tá bom, gente. Então fiquem com Deus e avisa o pessoal lá depois, né, para assistir o vídeo e postar a atividade lá. Tirar uma fotinho e publicar lá. Tá bom? Tá bom, então. Tchau, gente. Tchau, Então, boa noite. professor. Boa noite. Até a quarta. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Até.